Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o nosso Doleta Batida. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana está sendo bem interessante para o nosso aprendizado. Nosso dólar um pouco atípico, né? Depois que ele trocou de região, ele passou a ter umas características aí que a gente não tinha visto há um tempinho. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Então vamos aos destaques. Então vamos lá, o mercado ele tinha trabalhado aqui, ó, hoje ele abriu perto dos 580, ali mais ou menos perto da base da nossa lateralização. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? Apesar de a gente ver hoje no gráfico essa tendência aqui de alta, o mercado ele tá com uma dinâmica de lateralização. Como que isso funciona? Toda vez que ele abre fora do que ele tem negociado, ele tende a voltar para o ponto de conforto. E o ponto de conforto é o ponto onde está tendo a maior briga, onde está tendo a maior trocação de lote, que hoje é ali perto dos 640. Então foi exatamente o que ele fez hoje. Então no intraday a gente vê uma tendência, mas se a gente olhar no espectro mais amplo, a gente vai ver que ele está numa lateralização. Se eu puxar para trás aqui, ó, tá aí ó, a lateralização, né? No Doleta Batida eu falei que ele tinha trocado de região, tinha dado lá os seus 160, 140 pontos no dia só, né? Era daqui de baixo, e aí ele ficou lateralizado. Aí por que o dólar não trocou de região novamente? Ele não continua a tendência? Aí calma, né, galera? A semana que a gente teve, ontem a gente teve rolagem, foi uma rolagem lateral, foi tão expressiva. E hoje a gente teve um mercado mais uma vez lateral, apesar de ter tido uma tendência no início do dia. Então fica a dica aí. Geralmente quando o mercado está com uma semana lotada ali e tem um payroll, que é o que vai ser amanhã, o mercado ele fica esperando esse calendário para poder se ajustar, para poder então ter uma convicção. Geralmente as grandes instituições elas se posicionam depois dos dados do payroll, que ele tem uma expectativa melhor, né? Tem uma visão melhor do que pode acontecer com a economia como um todo, né? Lembrando, para quem não conhece, o payroll, dados lá das criações de emprego nos Estados Unidos, são vários indicadores, mas o que importa para a gente é se o mercado está enxergando ali um aquecimento da economia ou se ele está vendo que ela está desacelerando. E aí os participantes eles reagem a isso. Para quem não viu, eu vou deixar também na descrição aqui, né? Clássico aqui do nosso canal, Risitas, né? Operando payroll, né? O que você não deve fazer nesse dia. Quem não viu o vídeo, corre lá para ver porque realmente é muito divertido. Dando continuidade aqui, o mercado hoje, vamos lá para os nossos pontos, né? A gente tem que ter um balizador. O mercado ele abriu ali perto do 580 e os pontos negociados hoje que estavam aí no nosso limiar eram 71,5, 605, 630, 43 e o 65,5. Os pontos mais fortes seriam esses dois aqui, 43 e o 30,5. Pouco menos relevante, mais importante, 71,5, 605,5 e para cima 65. Então quase todos os pontos hoje tinham uma expressividade. O que o mercado fez hoje? Ele abriu aqui, ó, perto do 580 e ele ficou a mais ou menos, ó, 71,5 seria aqui onde está essa setinha verde. Ele ficou a 5 pontos ali mais ou menos. Então, pela leitura de contexto, aqui dava para você fazer uma entrada. Outra dica importante para quem está iniciando, galera, não é um preço específico. Você tem que olhar a região. O mercado às vezes ele vai vir com apetite, para um pouco antes. Às vezes ele vai vir com apetite maior, ele vai triscar no ponto, que é um ponto estratégico. E às vezes ele vai passar pouco e aí depois que ele volta, vai depender ali da composição dos participantes, se tem disponibilidade de liquidez. A tendência é, quanto menos lotes, ele passa muito mais fácil do ponto. Do lado contrário, se a gente tem muito mais disponibilidade de lotes, então é como se fosse uma barreira. O mercado vem, aqueles lotes vão absorvendo todo aquele apetite, aí o mercado ele tende a respeitar mais o ponto, né? Você dá uma entrada um pouco antes. Então, dependendo da dinâmica do mercado, você faz um tipo de entrada. E é para isso que a gente utiliza o tape reading. Então, o mercado fez essa abertura aqui, foi lá para testar o ponto, não fez, e aí ele subiu sem respiro. E aqui eu trago outra curiosidade para vocês. Bipolaridade. O que são os pontos de bipolaridade? Para quem está iniciando também é muito interessante isso. Um suporte, ele vira uma resistência ou uma resistência vira um suporte. Suporte é onde geralmente entra um fluxo de compra e a resistência geralmente onde entra um fluxo de venda. Na bipolaridade, o mercado geralmente ele passa
naquele instante, naquela dinâmica, ele passa lotado pelo ponto, né? Ele passa, nem respeita, e aí depois ele vem testar o ponto do lado contrário, aí fazendo essa troca aí, esse comportamento bipolar. E é o que a gente tem aqui hoje, ó, dois pontos importantes para essa bipolaridade. A gente tem o 605 e ali a faixa do 30, né? 605 no primeiro instante, ó. Quem fez a venda aqui tomou stop, ele passou lotado pelo 605, não tinha vendedor, mas quando ele deu o respiro aqui no 7, ele fez a bipolaridade. Então não funcionou como resistência e ele vem e funciona como um suporte. Então aqui deu um pivô de compra, tradeaço, e aí depois eu tinha de ponto estratégico ali o 630, ó, tá aqui 630,5. Nessa hora eu estava até, né, acompanhando o mercado ao vivo na mentoria com um aluno, e os dois tomaram stop no mesmo preço, né? A diferença ali é quem tomou stop menor, porque cada um vai enxergar o mercado no jeito. Isso é outra coisa importante para a gente aprender. Não é porque eu falo aqui, ponto é assim, assim, assado, que vai ser exatamente do jeito que eu estou falando. Você vai enxergar o mercado de uma outra perspectiva, né? Mas a gente acaba chegando numa média do que funciona. E aí o mercado subiu. Eu lembro que eu fiz entrada aqui no 630, uma entrada aqui, fiz parcial curta, vi que o mercado não estava vingando, sem respiro, e aí estopei. E aí ó, o que acontece? Ele vem fazer a bipolaridade de novo, que não funcionou como resistência, funciona como suporte, outro pivô. O outro ponto que a gente tinha era o 41, chegou a dar trade, mas deu um calorzinho aqui de mais ou menos os 5 pontos, mas chegou a dar os seus 10 pontos aqui. Para cima ainda a gente teria o 60 aí, deixa eu ver aqui, a gente teria o 66,5. 66,5 seria aqui em cima e chegou a mais ou menos 2 pontos do preço, deu trade. Aqui era uma resistência muito mais forte e difícil de passar, né? Como que a gente vê, mensura que uma resistência, um suporte, ele tá forte? A gente pega e puxa no histórico, né? Olhando só no gráfico a gente já consegue ter uma percepção. Se eu pegar esse 66 aí em cima, olha o tanto de vezes que ele já foi respeitado aqui. Uma, passou um pouco, mas respeitou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Várias vezes ele foi respeitado. Toda vez que o comprador chega aqui, ele larga a mão e aí o vendedor ele entra e amassa. Então é um ponto que vai ficando forte. Vai apanhando e continua segurando. Uma hora pode ser que passe, mas é para isso que a gente vai lá pro fluxo, que a gente consegue ter essa percepção. Essa troca de dinâmica aí, ela pode confundir muita gente, mas é isso que é o mercado. A gente teve no primeiro instante uma característica de tendência, tá aqui ó, claramente, topos e fundos ascendentes, e a gente conseguia ver isso pelos participantes. E a gente depois continuou na característica de lateralização, dentro de uma lateralização maior. É isso aqui é o mercado, ele é dinâmico. E eu fiquei muito feliz hoje, na mentoria, um dos alunos, a gente estava acompanhando o mercado ao vivo na hora, e ele pegou e falou: pô bicho, eu tô esperando que o participante da XP venha tomar aí. E aí o participante, eu também estava esperando a mesma coisa, foi lá e fez a jogada. Então é uma leitura de fluxo estratégica, de antecipação. A gente não fica esperando o cara aparecer pra gente fazer algo, a gente já tá esperando que ele faça algo para confirmar que a gente já fez. Se a gente fez uma entrada de compra, se a gente já fez a nossa saída. Esse aqui é o jogo, né? Sempre buscando antecipar a jogada dos grandes. Para quem não viu o doleta batida passada, eu falo um pouco disso. Falei sobre o participante da XP, fiz uma análise da curva de evolução dele, a gente consegue enxergar isso claramente. De hoje, quem tiver curiosidade, quem quer aprender um pouco mais, dá uma olhada na evolução da UBS. Vocês vão ver mais ou menos essa dinâmica, que é o que dá dinheiro, galera. Comprar barato e vender caro. Então, eu espero mais uma vez ter ajudado vocês, o que a gente está tendo vários eventos. Vamos esperar amanhã o payroll. Um forte abraço e até a próxima.